coração para se desenvolver vencendo as dificuldades. Deus é a fonte originária do universo e contém em si o infinito. Tudo o que existe no universo é imagem do infinito conteúdo de Deus que se projeta continuamente na tela de tempo e espaço. Devido a isso, não há dúvida de que hoje é melhor que ontem e amanhã será melhor que hoje. Mesmo que temporariamente se manifeste uma situação tenebrosa, não preciso ficar deprimido absolutamente. Mesmo quando tudo parece escuridão, o trabalho de manifestação da vida está sendo realizado. Disse que as plantas crescem mais durante a noite. Também a nossa alma, justamente quando a circunstância é adversa e tudo ao nosso redor parece negro, faz reflexões e esforços diversos e então se desenvolve, evolui e progride nos aspectos que foram descuidados enquanto tudo corria bem. Aos olhos carnais, parecem existir dois aspectos na vida, o claro e o escuro. Mas para a nossa alma, ambos os aspectos são oportunidades para seu crescimento e evolução. Coisas más não existem em lugar algum do universo. O mal inexiste originariamente. Tampouco situações decepcionantes e desalentadoras. Minha aspiração é impulso da aspiração de Deus, que está se concretizando através do canal de manifestação que sou. Portanto, desde que eu não o obstrua com minhas próprias vacilações, hesitações covardes e temerosas, infalivelmente essa inspiração se concretizará. Olá, sejam bem-vindos. Prazer enorme estar com vocês de novo para podermos estudar um pouco mais sobre o ensinamento sagrado Seichonoye, ensinamento Homem, Filho de Deus. Sejam bem-vindos, muito obrigado pela participação de vocês. Hoje nós vamos estudar, o nosso bate-papo vai ser em cima das 4 leis para manifestar a riqueza na vida e nos negócios. 4 leis para manifestar a prosperidade na vida e nos negócios. Nós vamos nos basear em cima do livro 365 itens para alcançar o ideal, volume 1. Na verdade, o mestre, quando escreveu essa obra, ele escreveu um texto, um trecho para cada dia do ano. Portanto, nós temos aqui o volume 1 e aqui nós temos o volume 2, tá bem? E o tema de hoje, então, as 4 leis para alcançar, para manifestar a riqueza na vida dos negócios, está no livro 365 itens para manifestar o ideal. E você, tem um ideal? Tem um ideal? Você quer chegar em algum lugar? Você quer obter êxito em alguma coisa? Ou já desistiu porque tentou algumas vezes e não deu certo? É importante termos o ideal, Se você tem e escapou em algum momento lá atrás e retomou isso, hoje nós vamos entender e aprender e tentar não, nós vamos realizar. Hoje nós vamos então perceber e entender como manifestar a chegada, o êxito desse ideal, como concretizá-lo, como atraí-lo. Para isso, nós vamos então estudar o capítulo 3 do nosso livro, As 4 Leis. No entanto, eu queria fazer uma abordagem antes. Queria entender como é que funciona essa coisa do ideal. Queria que a gente estudasse um pouquinho essa coisa do ideal. No prefácio do livro, o Sagrado Mestre, professor Masaharu Taniguchi, escreve o seguinte: todas as pessoas possuem algum ideal. E não há quem não almeje alcançar o seu ideal. Se você já está naquela, está tudo bem, tudo tranquilo, já fiz muito, agora quero descansar, está errado.
Se você desistiu porque fracassou em algum momento lá atrás, está errado. Se você está indo, deixa a vida me levar, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, tá errado também, está equivocado no sentido da importância que a sua vida tem. Então, voltando aqui, quando conseguimos alcançar um ideal, nasce em nós um novo ideal e passamos a almejar a sua concretização. Entendeu? Aquele que já acha que conquistou tudo, que já chegou aonde queria, aonde devia, ou pior, aonde podia. Porque quando você bota onde podia, você está limitando, sendo que, né, nós aqui no ensinamento sabemos que somos todos filhos de Deus, nós podemos tudo. Nós podemos mais, sempre. E o Bess escreve o seguinte: podemos dizer que esta vida, e aí é legal entender isso, hein? Vou até ler mais devagar para dar mais tempo de assimilar a coisa. Podemos dizer que esta vida é uma viagem de aprimoramento espiritual que consiste em caminharmos sempre em direção a um ideal. Repetindo, devagar, bacana. Podemos dizer que esta vida é uma viagem de aprimoramento espiritual, que consiste em caminharmos sempre em direção a um ideal. Não tem como não ter um ideal. Mesmo quando você levanta e olha para sua mesa de café, está faltando pão ou você quer um pão, o seu ideal qual é? Ir à padaria ou ligar para a padaria hoje em dia para mandar o seu pãozinho quentinho. Ou seja, o seu ideal de tomar um café da manhã precisa, né, ser manifestado, precisa ter, né, a tua ação de manifestar a realização do teu ideal. No caso do café da manhã, do pãozinho fresco, se você assim ou desejar, ok? Pode ser fruta, pode ser o seu iogurte, pode ser só o seu chazinho, seja lá o que for, mas você já imagina alguma coisa na sua mesa de café. Então você já tem um ideal, ou seja, sempre temos o ideal. Os mega, os powers, os super e temos os da rotina do nosso dia a dia. Aí o mestre escreve o seguinte: mas, lamentavelmente, muitas pessoas não conseguem atingir o seu ideal e acabam fracassando nessa viagem de aprimoramento espiritual. E ele frisa isso, viagem. Buscar o ideal, viver esta vida é uma viagem de treinamento espiritual. Aliás, treinamento não, viagem de aprimoramento espiritual. Aí ele escreve então, por que acontece isso? De algumas pessoas desistirem, né? Um dos objetivos do presente livro, está aqui, 365 itens para alcançar o ideal, é esclarecer as causas disso e indicar o caminho para que todos possam concretizar o seu respectivo ideal. E aí a gente começa a nos questionar do porquê disso, do porquê de termos o ideal e do porquê que em algum momento nós fracassamos e do porquê e o que temos que fazer para que ele se manifeste, para que ele se concretize. Mas escreve aqui, se queremos alcançar um ideal, precisamos, em primeiro lugar, saber onde se encontra o ideal que almejamos. Temos um ideal. Onde se encontra esse ideal? Se você acha que o seu ideal está externo, está fora, você vai se decepcionar. Você está enganado. O mestre escreve o seguinte: desconhecendo o lugar em que se encontra o ideal que almejamos, naturalmente será difícil de alcançar. Se você não sabe onde está, como é que você vai montar a sua estratégia para alcançá-lo? Como é que você vai montar suas ações para concretizá-lo? Ok? Então, o mestre escreve o seguinte: é comum as pessoas empenharem-se unicamente em seguir em frente, buscando atingir o seu ideal. Todavia, não é em algum ponto adiante de nosso caminho que se encontra o objeto de nossos ideais e aspirações. Pausa. Não é num ponto adiante que se encontra o objeto das nossas aspirações, dos nossos ideais. E o mestre pergunta, onde então ele se encontra? Pergunto eu para você, meu querido, que está aí assistindo, minha querida. Onde se encontra? Quem já está na Seichonoye há algum tempo já teve o insight da resposta correta.
Mas quem ainda está em dúvida, achando que realmente a promoção, a viagem, o carro, a prosperidade no negócio está sempre lá fora, né? O carro novo, o apartamento novo, a mudança, mudar de cidade, conquistar uma ascensão social, profissional, acadêmica. Então, tem gente que acha que está fora. E o mestre escreve o seguinte: se desejamos concretizar um ideal com toda a sinceridade do fundo do coração, é porque aquilo que almejamos já existe dentro de nós e está tentando exteriorizar-se. Entenderam? Não está fora. O que você deseja, carreira, profissão, harmonia, casamento, saúde, o que você deseja está dentro. Está dentro de nós, não está fora. E por estar dentro de nós, ele está buscando exteriorizar-se. Aí você pergunta, para, preletor, eu me transpiro tanto e não acontece, o negócio cada vez que eu chego, parece que cada vez fica mais longe, e agora você fala que está dentro de nós? Exatamente. Você suou, transpirou de forma errada, buscou no lugar errado, não entendeu a tua condição ainda de filho de Deus perfeito e maravilhoso. Calma, vamos continuar aqui que você vai entender como é um pouco mais fácil do que você imagina. Vai demandar ainda esforço, vai demandar entendimento, vai demandar estudo, vai demandar uma conscientização, mas é mais fácil do que aquilo que você imaginou até hoje. Então, o mestre continua escrevendo aqui: na verdade, aquilo que almejamos nunca está fora de nós. Na verdade, aquilo que almejamos nunca está fora de nós, está dentro de nós. Como ele já existe e já está concretizado dentro de nós, tem necessidade de exteriorizar-se. Por isso, vem à tona sob a forma de aspiração ou ideal. Entenderam? Já existe. Ele está aqui, só que ele está buscando emergir, vir para fora, explodir, né? E aí você ainda está com seus sentimentos de culpa, autopunição, de se sentir merecedor, aquela coisa toda, achando que não merece, ou então buscando no lugar errado, no externo, mas está dentro. Por isso que ele escreve, já está concretizado dentro de nós. Você não vai buscar a concretização, você vai buscar a manifestação. Por quê? Porque ele já está concretizado dentro de nós. Ainda ficou um pouco confuso? Voltemos para o livro. Por isso que ele escreve, ele vem à tona sobre a forma de aspiração ou ideal, que é o que estava na oração que nós ouvimos agora no início, antes da palestra, né? Toda a inspiração ou impulso vem de Deus. Se vem de Deus, você é filho de Deus, então eu, como Deus que sou, está aqui dentro. Está manifestando a minha vontade de crescer, de manifestar o meu ideal. Mas a minha vontade é a vontade de Deus. E eu, como seu filho, só me cabe deixar entrar em harmonia com essa vontade, com tudo que está à minha volta, para aquilo se manifestar. O mestre continua escrevendo então: se a concretização daquilo que desejamos dependesse da criação de algo que ainda não existe, dificilmente conseguiríamos alcançar o objetivo. Está entendendo como a coisa funciona, meu querido e minha querida? Se a concretização, estou repetindo porque essa parte é que vai efetivamente fazer com que a gente entenda, apreenda, e aí quando nós formos para as 4 leis, e mais a conclusão delas, você vai entender que realmente está tudo certo. Não tenho que ficar esperneando, nem me sentir fracassado. Tem algumas técnicas, algumas leis que eu tenho que utilizá-las de forma correta para manifestar a concretização do meu ideal. Mas eu preciso entender como é que funciona a cabeça e aonde que está esse ideal, como é que funciona a minha mente conectada com a grande vida do universo, conectada e sintonizada com a sabedoria de Deus, do amor de Deus. Vamos lá então. Por isso que está aqui, eu vou repetir de novo. Se a concretização daquilo que desejamos dependesse da criação de algo que não existe, se dependesse de você criar algo, você está despendendo energia, força,
acreditando que precisa ser criado alguma coisa para aquilo se manifestar, quando na verdade o processo já está feito, ok? Então ele escreve, então, dificilmente conseguiríamos alcançar um objetivo, se a gente dependesse de alguma coisa externa. Aí ele escreve, mas como concretizar o ideal é simplesmente exteriorizar? Olha como é simples. Aí você fala, para, preletor, está no livro, você está lendo? Não, é simples, pratique, exercite, acredite, tenha fé. É assim que funciona. E tem coisas que não dá para questionar. Ou você aceita, ou você aceita. Senão você vai ficar patinando, batendo cabeça, vai ficar na eterna areia movediça. Quanto mais você se esperneia, quanto mais você quer fazer do seu jeito, mais você afunda. Menos você sai do lugar, fica patinando, escorregando, e não funciona, não é assim que funciona. Por isso que ele escreve aqui, mas como concretizar o ideal é simplesmente exteriorizar aquilo que já existe dentro? De novo, aquilo que já existe dentro. Portanto, não é absolutamente uma realização difícil. O que dificulta a concretização do ideal é a não percepção de que o ideal que almejamos já está dentro de nós mesmos. Se você não acredita que está dentro, você não tem essa percepção, aí está toda a dificuldade do mundo. Por isso que até hoje você não conseguiu manifestar o seu ideal, não conseguiu chegar onde queria, não conseguiu chegar onde merece, como filho de Deus está. E aí ele escreve aqui, se em vez de perceber que dentro de nós já está concretizado aquilo que almejamos, ficarmos nos debatendo na ânsia de buscá-lo externamente em algum lugar no mundo que nos cerca, será como correr na direção oeste, sendo que a nossa intenção é seguir para o lado leste. E acabamos nos distanciando cada vez mais da concretização do nosso ideal. Ou seja, se você não entende, não percebe, não aceita que isso está dentro de você, você corre para o lado errado. E quanto mais você correr para o lado errado, mais você vai se afastar do seu ideal. Entenderam como é que funciona a coisa? Muito bem. Usando termos filosóficos, dizemos que o mundo exterior é uma projeção do mundo interior. Ou usando termos budistas, dizemos que este mundo é unicamente a manifestação da nossa mente. Quem já está na Seichonei, já estuda Seichonei, conhece, já sabe, né, que tudo à nossa volta é manifestação da nossa mente. Se eu desejo que o que está externo se manifeste, eu tenho que mudar a mim, tenho que mudar a minha mente. Quando a minha mente muda, o externo, o que está à minha volta, muda também. Portanto, antes de mais nada, precisamos fazer uma introspecção e pôr a mente em ordem, a fim de podermos exteriorizar plenamente a nossa força interior. Entenderam? Não é a lei, mas já é o encaminhamento. Botar a minha mente em ordem. Deixa de aflição, deixa de agonia, deixa de preocupação, deixa de ansiedade. Coloca em ordem. Está lá, livretinho Shinsokan, norma dos praticantes. Mantenha sempre o sentimento natural. Eu sou filho de Deus. Tudo já está no lugar. Aceita, agradeça, coloque a mente em ordem, atue com pensamentos e palavras positivas e as coisas, e oração e prática, boas leituras, e aí tudo vai começando a entrar no lugar. E quanto mais você acelerar as práticas, mais rapidamente você alcança os seus ideais. Por isso que ele coloca aqui, quando a força interior se manifesta no mundo exterior, a força interior se manifesta no mundo exterior, abre-se o caminho para a concretização do ideal. Ok? E aí ele pergunta aqui, como colocar a mente em ordem, é o que você vai entender lendo o livro todo. Nós vamos utilizar agora só o capítulo 3, as 4 leis, para alcançar, sucesso a riqueza, aliás, na nossa vida empresarial e na nossa vida pessoal. Tá bem? Então vamos lá. Entenderam como é que fica? Não está fora, está aqui dentro. Eu e Deus somos um só. O meu desejo sincero é o desejo de Deus. Por isso, só repetindo o que está lá, se desejamos concretizar, aqui na página do prefácio, ele escreve, se desejamos concretizar um ideal com toda sinceridade do fundo do coração, é porque aquilo que almejamos já existe. Você está manifestando sinceridade no seu desejo?
O seu desejo, ele tem no bojo dele levar alegria e satisfação ao maior número de pessoas possível. Seu desejo sincero é de contribuir ou é um desejo egoísta? Se ele é um desejo egoísta, ele não é um desejo sincero, porque ele não é um desejo de Deus. E aí, então, você está caminhando com o objetivo errado. E, com certeza, vai fracassar. No primeiro momento, você pode até conseguir, mas na frente, ele derrete. Isso a gente vai estudar agora. Então, vamos lá para o capítulo 3. Na minha edição desse livro, 365 itens, volume 1, está na página 96. Primeira lei para obter a riqueza. A riqueza não é nenhum conjunto de bens materiais. Ela é a materialização de ideias que tornam feliz o homem. Olha que bacana. Não é um conjunto de bens materiais a dita riqueza, mas sim a materialização de ideias que tornam feliz o homem. E de onde vêm essas ideias? Essas ideias que tornam o homem feliz? Elas vêm de Deus, ok? O universo está repleto da sabedoria infinita de Deus e essa sabedoria está repleta de ideias infinitas que tornam o homem feliz. As ideias estão flanando aí. Quando você está em harmonia com todas as coisas do céu e da terra, você capta essa ideia. E aí, qual é a tua função? É de botá-la para fora, botá-la em prática, realizá-la. Porque essa ideia que está ali, essa ideia de contribuir para o todo, para o maior número de pessoas, para a felicidade do homem, ela é a ideia de Deus. E você, como seu filho, você capta e coloca para frente. E o mestre escreve o seguinte: os grandes inventores e empresários são pessoas que entram em sintonia com essas ideias que tornam feliz o homem e as concretizam. As ideias já existem. As ideias já existem. Portanto, o que nos cabe é sintonizar. Tudo já está dado. Se já está dado, essa é a sacada do negócio. Se já está dado, não adianta você pedir de novo, já está dado. Então, cabe a nós fazer o quê? Entrar em sintonia. Guarda essa palavra que a gente vai vê-la várias vezes nessas quatro leis, que é justamente isso. Deus já nos deu tudo. Por isso que lá no prefácio o mestre escreve, está dentro de nós esse ideal. A nós cabe manifestá-lo. Mas quando a gente entende que esse ideal, na verdade, está dentro, ele já está dado, ele é colocado para fora, e aí só me cabe isso, entrar em sintonia com Deus para que todo o universo conspire a favor para que ele se manifesta. Seja qual for, profissional, acadêmico, tua harmonia em casa, tua saúde, seja lá o que for que você deseje, que você tenha como ideal, ele é teu. Se você tem, é para manifestar em você, é para você contribuir para o todo, não é outra pessoa, é você. Agora, precisa entrar em sintonia com Deus, com as ideias de Deus. Os grandes inventores e empresários são pessoas que entraram em sintonia com essas ideias que tornam feliz o homem, ok? Quem deseja prosperar precisa procurar sintonizar com as ideias que tornam o homem feliz, repletas no universo. Essas ideias estão em todo o universo. Ou seja, a primeira lei é desejar tornar feliz o próximo. Entenderam? Lá no prefácio a gente leu, para o bem de todos. O ideal sincero para contribuir com o todo. E a primeira lei é justamente essa. Desejo de tornar feliz o próximo. E aí o mestre complementa da seguinte forma. A mente de pessoas egoístas que desejam apenas lucro próprio, até mesmo prejudicando o próximo, não sintoniza jamais com as ideias que tornam feliz o homem e, consequentemente, não sintoniza com a riqueza. Lembra que a gente falou agora há pouco? Teu objetivo está no leste e você está correndo para o oeste, você está indo na direção errada, despendendo esforço, despendendo energia, recursos, indo para o lado errado. Não vai dar certo. Aí o mestre escreve assim, de tanto a pessoa desejar e querer, e despender tanta energia e recurso, ele escreve o seguinte, mesmo que tais pessoas consigam prosperar temporariamente, devido à sua persistência em obter a riqueza, esta terá pouca duração. Ou seja,
vai prejudicar, vai puxar o tapete, vai dar bola nas costas dos outros, vai mentir, vai enganar, vai ludibriar, não adianta. Se você mente para o teu cliente, você engana ele uma vez só. Ele não volta mais na tua loja, no teu empreendimento, no teu negócio, na tua clínica. Não volta mais. Se você enganar o seu cônjuge, sua esposa, o seu marido, vai romper. E aquela história, quebrou, quebrou, não tem jeito. Dá uma coladinha, mas quebrou. Se você faz as coisas de forma incorreta, não em harmonia, no primeiro momento você pode até ter êxito. Desejar o que é do outro, desejar o que está na posse do outro. Até mesmo a infelicidade por inveja, por ciúme, seja lá o que for. Você, num primeiro momento, até consegue êxito, mas lá na frente capota. E capota feio. Capota tragicamente. E aí você tem a opção de aprender pela dor e tentar consertar e fazer. Agora, se você continuar teimando, você vai ficar sempre caído, né? Caído no chão, porque todos os seus objetivos que você alcançar nunca vão ser perenes. Por quê? Porque não está imbuído do sentimento de levar felicidade ao próximo. Segunda lei, para obter a riqueza. Professor Masaharu Taniguchi, ele escreve o seguinte: no reino de Deus só habitam, o sagrado mestre Masaharu Taniguchi escreve assim: no reino de Deus só habitam filhos de Deus, homens que possuem o desejo de tornar feliz o próximo. Ok? Aí ele escreve: desperte no seu coração a vontade de tornar feliz o próximo, a fim de sintonizar, a palavrinha de novo, sintonizar as ondas da sua mente com as do reino de Deus. Teu desejo sincero, você está mentalizando, você está entrando em sintonia com essa mente do reino de Deus. E aí, se Deus criou todas as coisas, se Deus já nos deu tudo, todos os recursos já estão dados, e quando a gente sintoniza com isso, não tem como dar errado. É óbvio que você vai ter que fazer a sua parte, ir em direção, se esforçar, estudar, ver as estratégias, mas sempre orientado pela sabedoria de Deus, sempre sintonizado com a sabedoria e o amor de Deus. Por isso que ele escreve aqui, a fim de sintonizar as ondas da sua mente com as mentes do reino de Deus e a vontade justa de Deus. Pois desta forma você sintonizará com a riqueza do reino de Deus e, consequentemente, a infinita riqueza se projetará automaticamente também no mundo material. A gente vive num mundo de vibração, e se a mente do universo está aí, jorrando ideias, oportunidades, sacadas, insights, e você fica, o que eu faço, o que eu faço, o que eu faço? Calma, serenamente. Como a gente falou que está lá no prefácio, coloque a mente em ordem, entre em sintonia com Deus. Sereno, calmo, tranquilo. Não sou eu que faço as minhas obras, e sim Deus através de mim. Eu sou filho de Deus. A minha vida é a manifestação da vida de Deus. E aí, cara, está tudo dado. De vez em quando, porque a gente está no fenômeno, vai dar alguma aflição. De vez em quando, pelo aprendizado, você vai apostar ou vai investir no local que não deu lá muito certo. Mas calma, recua. Faz que nem o mestre faz muito essa alusão, né? Do atleta, do salto com vara ou salto em a distância. Volta, dê 3 passos, 4, 5, 10 passos atrás. Respira, ganhe fôlego, fortaleça e aí arranca de novo com tudo. Então o ideal está lá. O salto de 6 metros, 7 metros ou de 30 metros no salto à distância, seja lá. A empresa, o sucesso, o cliente, o marido, a esposa, a família, o lar. Os teus objetivos estão aí, à tua disposição. Acredite, não sou eu que faço as minhas obras, é Deus através de mim. Coloca a mente em ordem, serena isso. A gente já vai falar como coloca a mente em ordem. Quais são as sacadas, as técnicas, as práticas para colocar essa mente em ordem. Mas precisa aí do teu esforço, da tua disciplina, do teu comprometimento. Do teu comprometimento. Porque só você pode fazer. Não fique esperando os outros. Não fique esperando a oportunidade aparecer.
E também não acredita naquilo que a oportunidade já passou. Passou, mas tem outras aí na frente. Esteja preparado para ter a percepção, opa, agora é o momento, agora estou melhor preparado, agora é a hora e vai para frente. O mestre escreve o seguinte aqui: antes de pensarmos em conseguir bens materiais, devemos procurar, em primeiro lugar, sintonizar, palavrinha de novo, a nossa mente com a vontade de Deus. Antes de pensarmos em conseguir bens materiais, devemos procurar, em primeiro lugar, sintonizar a nossa mente com a vontade de Deus. A nossa mente com a vontade de Deus. Eu e Deus somos um só. A minha vontade é a vontade de Deus, então está tudo certo. Só deixa o amor, tranquilidade, serenidade, sabedoria, a alegria de Deus se manifestar através de você. Só tem um jeito de Deus se manifestar nesse mundo, é através de nós, através de cada um de nós. Não tem outro jeito, é só assim. E como nosso Pai, nosso Criador, que criou tudo, Ele jamais vai criar alguma coisa para nos ver infelizes. Por isso que Ele já deu tudo, mas aí a gente tem aquela pecinha que a gente traz de fábrica, chamada livre-arbítrio, que a gente escolhe. Às vezes a gente escolhe certo, às vezes escolhe errado. Mas para diminuir esse gapzinho aí de margem de erro, a gente tem que estar sempre em sintonia com Deus. E aí, o índice de assertividade, né, o índice de acerto vai ser muito maior, porque é Deus através de mim. Simbora então. Sendo Deus a fonte da infinita provisão, quando sintonizamos com a vontade de Deus, recebemos abundante riqueza de modo natural, também no plano material. Quando a gente sintoniza com Deus, a abundância vem naturalmente, de modo natural, sem esforço. Você passa a correr, o objetivo está no leste, você vai para o leste. Você diminui espaço, diminui tempo, atrai colaboradores, atrai as oportunidades, atrai os recursos e as coisas vão funcionando. O importante é a nossa atitude mental interna e se esta for correta, a riqueza virá por si mesma infinitamente. O importante é a nossa atitude mental interna. Se esta for correta, a riqueza virá por si mesma infinitamente. E agora vem a primeira liçãozinha aí. Para entrar em sintonia com Deus, você deve primeiro compreender que é filho de Deus. Você aceita que é filho de Deus? Repete, eu sou filho de Deus. Acredita nisso, eu sou filho de Deus. Tenha fé que Deus criou tudo para o nosso êxito, sucesso, para a nossa alegria, para a nossa felicidade. Não deve pensar que seja estranho a Deus ou um enteado de Deus. É filho de Deus, direto, não é enteado, não é agregado. Ou que é um pobre. Expulse do seu subconsciente a ideia da pobreza, acreditando, como herdeiro de Deus, tem o direito de receber a infinita riqueza de Deus. Herdeiro de Deus, tem o direito de receber a infinita riqueza de Deus. Sou herdeiro de Deus, sou seu filho direto, como ele escreveu aqui, não sou enteado. Tudo já foi dado, gente. Entra em sintonia, a palavra-chave é essa, sintonia. Se a gente acredita que a gente já vive no reino de abundância, do reino da riqueza de Deus, do oceano, do rio Gu de Deus, de tudo, todas as benesses, saúde, alegria, harmonia, tudo, a nós cabe entrar em sintonia. Deixa as dúvidas, as aflições, deixa de acreditar nos outros, acredite em Deus. Tem pessoas que ficam felizes de te ver patinando, sofrendo. Pessoas vão ficar tristes de ver o seu sucesso porque elas são egoístas e você não tem que estar na sintonia disso. Você tem que estar na sintonia do amor de Deus, da sabedoria, da riqueza de Deus. Simples assim. Semelhante se atrai, de semelhante se repele. Se assemelha, você já é assemelhado a Deus. Deixa isso se manifestar, deixa isso, para de ser teimoso, cabeçudo, aceita, deixa a coisa fluir. Aí o mestre escreve o seguinte aqui, um segundo tópico que é deliciosa é a vida. Se você pretende realizar o seu ideal e viver de modo feliz, pode começar agora mesmo. Para isso basta conscientizar-se agora mesmo, de que a vida que se aloja em você é uma autorrealização da vida de Deus. Não espere o amanhã, agora, já nesse momento é o momento ideal, é a hora certa. E por isso que ele escreve aqui, o agora está aqui armazenado, o agora está aqui, armazenando todo o passado e encerrando todo o futuro. É um erro pensar que o passado não pode ser mudado.
E aí o mestre escreve o seguinte: as plantas não transformam todo o lixo do passado em substâncias nutritivas para desabrochar mil flores. Ainda que o seu passado seja imundo como lixo, você tem no presente força para transformá-lo em belas flores. Ainda que o seu passado seja imundo como um lixo, fracasso, aquelas coisas todas, seja lá o que for, no presente as flores estão aí para serem, nascidas, brotadas, manifestadas. Aí ele coloca aqui que a vida tem essa força criadora. É a flor que agora se desabrocha, já encerra dentro de si o suculento fruto do amanhã. Deliciosa esta vida, abençoada esta vida. Agora. E é isso mesmo. Eu tive a oportunidade no ano passado de ir ao Japão e estivemos lá em Nagasaki e visitamos o museu, o museu da guerra lá, da Segunda Guerra, o museu onde está contada toda a história da bomba que foi jogada lá, foi lançada lá. E você, quando entra no museu, você se emociona, você chora, porque são vidas, é uma tragédia de um povo, é muita dor ali. E esse museu está ali embaixo. Quando você sobe, você tem a praça com vários monumentos, inclusive o Brasil também tem lá um monumento lá em homenagem ao Japão. E aí você vê o quanto, num lugar que quando foi lançada a bomba atômica, falaram que não ia nascer uma planta, você vê a vida se manifestando ali. Flores, árvores frondosas, belíssimas. Os alunos das escolas vão ali, visitam, fazem as suas orações, os seus cânticos que emocionam a gente também, para eles entenderem da história, mas na sequência a vida se manifesta, o sorriso, os abraços, a emoção de, opa, superamos, daqui para frente, vida nova, a vida de manifestada. Ou seja, é o que o mestre escreveu, mesmo do lixo, as flores nascem, belas e frondosas, com um aroma gostoso, delicioso, ok? Vamos lá então, seja lá o que for que deu errado na tua vida, passou, serve como aprendizado para, pelo menos você já entendeu o que você não pode fazer mais, porque já fez errado, ok? Então, daqui para frente, vamos errar coisas novas, vamos nos entreter em desafios novos, que podem dar errado em algum momento, mas a fé no seu ideal interno, sincero, o ideal de Deus, sintonizando com a sabedoria de Deus, ele vai se manifestar com êxito, com certeza. Terceira lei para obter a riqueza. O mestre escreve o seguinte aqui, no segundo capítulo do Gênesis está escrito, e tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. Aí o mestre explica o que quer dizer isso. Isso significa que a pessoa se torna exatamente aquilo que o homem, Adão, denominou a toda a alma vivente, a vida de cada pessoa. Logo, aquele que se denomina eu sou fraco de nascença, torna-se realmente fraco. E aquele que se denomina eu sou saudável de nascença, torna-se saudável. E aí vem a terceira lei. A palavra possui força criadora. A palavra possui força criadora. É importante que não expressemos em palavras as situações negativas ou infelizes. Por que ele faz aquela alusão? Porque você, quando determina, quando você reconhece, sou fraco, você se torna fraco. Quando você determina, eu não nasci para ser empresário, já quebrei, não, você não vai conseguir mais. O teu íntimo está buscando, mas tua palavra, a tua energia negativa colocada na palavra e te taxando como fracassado ou não tem mais jeito, acaba tomando forma e encobrindo aquela vida de Deus que está aí prontinha para se manifestar. Força da palavra que ele escreve aqui. A palavra possui uma força criadora. E ele continua, quanto mais expressam palavras de lamentação, murmurando, por exemplo, eu sou pobre, mais pobre nos tornaremos. Aqueles que falam da sua pobreza aos outros e ficam lamentando que a situação não está boa, jamais poderão ter grande êxito. Não murmura. Sai daquela vibração de ficar reclamando. Se você está lá numa rodinha, hoje nem tantas rodinhas, mas de repente em casa, na família, ou nas reuniões virtuais, seja lá, quando alguém começar a reclamar, sai dessa sintonia. Palavra tem força criadora. Lembra quando você chegava em algum lugar, no bar, na lanchonete, numa festa qualquer, numa recepção, alguém começava a reclamar de uma tragédia, poxa, estava vindo para cá, aconteceu de um cara ali abateu, aí o outro fala assim, mas essa rua é perigosa mesmo, semana passada aconteceu a mesma coisa, aí o outro fala assim, não, é verdade, aconteceu comigo também, tomei um susto, ou seja,
aquela coisa começa, aquelas palavras negativas começam a tomar volume. Então saia das negativas e entre nas positivas. Saia da sintonia de reclamar, de murmurar, de se lamentar, de se desvalorizar, se depreciar. Você é filho de Deus, a gente acabou de ver. Possuidor de capacidade e força infinita. Sintoniza com isso, não com negatividade, não com azar. Ao contrário, repita, sou filho de Deus, sou feliz, sou sortudo, sou saudável, sou rico, sou bem-sucedido. Usa a força da palavra. Sou filho de Deus, sou feliz, sou sortudo, sou saudável, sou rico, sou bem-sucedido. Eu, Fernando, na roda de amigos, na família, minha irmã costuma falar isso, alguns amigos falam, Fernando, você é um cara sortudo. Eu sou. Muito obrigado. Aceita isso. Aí você, desde a canetinha lá que você ganha de brinde, até um sorteio de um carro, de uma grana, de uma promoção, do emprego, um bom relacionamento, você está em sintonia com tudo, porque você deseja só o bem das pessoas. E usa a palavra da forma correta. As palavras, e aí vem, gente, uma coisa bacana, ó. As palavras influem na mente de quem as pronuncia, influem na mente de quem as ouve, e essas mentes fazem a mente onipresente que preenche o universo atuar para, finalmente, concretizar no mundo das formas a ideia concebida na mente. Ideia de êxito, de sucesso, de saúde, tá? Ou de reclamação, de negação, de não se sentir merecedor, de tudo tá ruim. Para com isso. Repetindo, para você entender como é que funciona e a partir de agora só palavras positivas. As palavras influem na mente de quem as pronuncia, influem na mente de quem as ouve, e essas mentes fazem a mente onipresente, que preenche o universo, atuar para, finalmente, concretizar no mundo das formas a ideia concebida na mente. Portanto, mesmo que ainda não está manifestando a riqueza, deve mentalizar durante a meditação Shin-Sokan. Olha o item aqui para botar a mente em ordem. Está aqui. Meditação Shin-Sokan. Aí você mentalize no seu Shin-Sokan o seguinte. Mestre, está aqui na página 100. Em minha imagem verdadeira já sou rico, pois sou herdeiro de Deus, e essa riqueza se manifesta através dos meus planos e ações. Em minha imagem verdadeira já sou rico, pois sou herdeiro de Deus, e essa riqueza se manifesta através dos meus planos e ações. Ó Deus, orientai-me no planejamento e nas ações. Já sou rico, pois sou herdeiro de Deus. Por isso que aquela palavrinha sintonia, ela é chave em todo o nosso bate-papo de hoje, em todo o nosso estudo de hoje. Ó Deus, orientai-me no planejamento e nas ações. Não sou eu que faço as minhas obras, é Deus. Se já está aqui, está manifestando, então eu só preciso saber fazer e fazer do jeito certo. Atrair as pessoas certas, as oportunidades, os colaboradores, os recursos. Quando eu estou em sintonia, como está aqui, o universo preenche e manifesta as coisas que eu necessito, os recursos que eu necessito. O mestre escreve o seguinte, depois de você mentalizar essa oração, ele fala, após a oração surgirão espontaneamente boas ideias. Se você as estudar com bom senso e as puser em prática, aí entra a tal da ação. Você tem que fazer a tua parte, tem que orar e tem que agir. Com firme determinação, o seu plano dará certo e você conseguirá a riqueza concretamente. Orou, pegou as ideias, botou em ação, naturalmente, está aqui, naturalmente elas se manifestam de forma concreta. Ou seja, terceira, utilize a força da palavra da forma correta. A palavra tem força criadora. Elogie, agradeça, se elogie, se agradeça. Agradeça tudo que está à sua volta. Manifeste gratidão, ore a Deus, utilize a oração, palavra da maneira correta, para colocar a tua mente em ordem, para entrar em sintonia com todas as benesses, com todas as riquezas do universo. Vamos para a quarta lei, que é a seguinte. Entre as leis básicas para a obtenção da riqueza, existe uma que diz, dá e receberás. Vocês já cansaram de ouvir isso, né?
Mas tem alguns que temem ser egoísta, ou dar pouquinho e querer muito, que também é errado. Entrega tudo, solta tudo, tudo é vida de Deus. Tudo é abundância, tudo é alegria. Nesse mundo, nesse universo de infinitas possibilidades, infinitas riquezas, é infinita. Não é porque você deu um pouquinho que vai faltar para você, ou deu muito que vai faltar, dê muito para atrair muito. É lei, dar é receber, simples assim. Não seja mesquinho. E o mestre puxa a nossa orelha agora na sequência da história. Essa lei, da história não, né? Do livro aqui, do texto. Essa lei está atuando constantemente, dar e receber, também no corpo humano. Ao respirar, por exemplo, se apenas inspirando o ar e deixamos de expirá-lo, não conseguiremos nos manter vivos por muito tempo. Ao nos alimentar, se apenas ingerirmos alimentos e não evacuarmos, perderemos o apetite e acabaremos morrendo por intoxicação causada pela retenção de matérias. Você viu como ele compara? A vida é isso. Vamos brincar de roxinho, eu aqui, vocês aí. Respira tudo. Enche os pulmões, segura os pulmões e não solta, esse ar é teu. Fica com ele aí, não solta. Parece que eu estou vendo aí, alguns já ficaram roxo e morreram, né? Porque não dá, tem que soltar o ar, tem que respirar de novo. Entendeu como é que funciona a coisa? A riqueza é assim também. Inspira, oxigena, renova o oxigênio no corpo, o sangue leva tudo, as células renovam tudo e você expira o gás carbônico. E aí você inspira de novo. É essa vida de Deus que flui em você, ou seja, não retém. Da mesma forma que ele fala em nos alimentar, né? Os alimentos, se apenas ingerirmos os alimentos e não evacuarmos, a coisa fica, né? Só que tem gente que é agarrada, fica com ciúme do seu bolinho fecal, fica com inveja, fica com ciúme, fica agarrado. Já há 2, 3 dias atrás já vem tomando café, almoçando e jantando e só vai acumulando. Não quer soltar, é meu, não é meu, não vou dar para ninguém. Para! Você vai morrer entupido, como o mestre falou aqui. Vai ficar intoxicado, né? Pelos, né? As coisas ruins que estão aí no seu corpo. Então solta, solta. Alimenta, come, faz a digestão, o organismo aproveita o que é legal, senta lá no tortinho e libera o refém, não fica segurando. O princípio da riqueza é esse também, não fica agarrado. Usa o exemplo que o mestre falou, tanto dos alimentos quanto do ar. Ele vem, nutre e cumpre a missão e vai embora, assim que funciona. Por isso que o mestre fala, não devemos pensar que os bens materiais em nossa posse sejam propriedades nossas. Olha aí o exercício do desapego. Não devemos pensar que os bens materiais em nossa posse sejam propriedades nossas. Este corpo carnal, a moradia, as vestimentas, tudo são provisões de Deus confiadas a nós como seus administradores. Tudo é de Deus, é a vida de Deus. Deus deu tudo, a gente sintonizou para nós sermos beneficiados e beneficiar o maior número de pessoas, mas isso cumpre a missão e aí circula. Não tem jeito, essa é a ordem, riqueza é tudo aquilo que a gente precisa, aparece no momento certo, na hora certa, cumpre a missão, segue. Por isso que nós somos, ele escreve aqui, administradores. E essa é o nosso desafio, nos tornarmos excelentes administradores. Doarmos, entregarmos, fazermos através do nosso dom, do nosso talento, do nosso negócio, da nossa carreira, dos nossos bens, o maior número de pessoas felizes, beneficiar pessoas, e aí, por isso que o mestre falou lá no começo, sempre temos um ideal. E o ideal é uma viagem para aprimorar espiritualmente. A vida é uma viagem, né, para que a gente aprimore espiritualmente. O ideal serve para isso, para a gente aprimorar. Porque a gente está se manifestando e quando a gente conquista uma coisa, a gente vai conquistar outra, faz parte da evolução. Por isso que ele coloca aqui, então, elas foram confiadas à nossa administração para serem utilizadas adequadamente e não para serem guardadas com espírito mesquinho. Entendeu? Mesquinho, não adianta você ficar mesquinho com o seu bolinho fecal. É meu, não vou deixar ele embora, ele me pertence. Eu falei, liberta o refém, deixa aí.
As coisas que estão à sua volta estão aí. E a gente sempre fala isso. Veja coisas que estão lá no seu armário, nas suas gavetas. Você está aí segurando coisas que não utiliza mais, pode ser úteis a outras pessoas. Utilize o seu tempo, o seu amor para fazer feliz as pessoas. Contribua para a felicidade dos outros. Quanto mais eu dou, mais eu recebo. Tem gente que fala, já doei tanto, já dei tanto, agora não. Não, doe mais. É infinito. Todo o ar que você respirou na vida e vai respirar, ele não fez falta. Nem para nós, nem para os outros habitantes, os 7 bilhões de pessoas que estão nesse planeta. Fora o que tem aí no universo. Faltou ar para alguém? Não, não falta. Para a qualidade pode estar um pouco ruim, mas o ar não falta. Temos que cuidar disso. Ok? Então está lá, as provisões vindas de Deus são entregues ao homem para que esse as administre de modo a cumprir o seu objetivo, o objetivo de Deus. Para cumprir um objetivo de Deus. Deus não deu essa missão. A gente tem que cumprir, por isso que está em sintonia com as coisas de Deus. A função do administrador consiste, portanto, em ponderar sobre o destino dessas provisões e empregá-las de modo mais útil possível, sem desperdiçá-las em futilidades. Repetindo, a função do administrador consiste, portanto, em ponderar sobre o destino dessas provisões e empregá-las de modo o mais útil possível, sem desperdiçá-las em futilidades. Não é porque é infinita que a gente vai torrar, derreter, esbanjar. Seja a água, o ar, os recursos financeiros, sua saúde, seu amor, a maneira como você lida com outras pessoas, tenha sempre sabedoria, seja sempre justo. Justo no sentido de ser, empático, justo no sentido de usar com adequação os recursos. Essa justiça de Deus. Deus nos deu sabedoria para justamente sabermos utilizá-la da melhor forma. Perfeito? Vamos para o fechamento, então, que fala sobre o que consiste a riqueza. Consiste no agradecimento aos bens recebidos até agora. E o mestre aqui conta uma história de que existia lá nos anos 60, no início dos anos 60, uma mina, e essa mina já estava com o seu veio principal esgotado. E aí, no final disso, ela ia durar mais um período pequeno de tempo. E aí resolveram, todos os mineiros, quem trabalhava ali, resolveram erigir um monumento em sinal de gratidão ao descobridor daquela mina. E a propósito, a ideia, como se fala, partiu de um adepto da Seitonoye, erigir o monumento ao descobridor, daquele veio e daquela mina. E uma vez feito isso, realizaram, feito o monumento, erigido o monumento, fizeram lá uma cerimônia de gratidão ao descobridor. E aí, por coincidência, passado pouco tempo, descobriram um outro veio de ouro. Ou seja, estava para acabar, mas à medida que eu exercitei a minha gratidão a quem foi o pioneiro e descobriu a mina, aí o universo manifestou através do meu sentimento de gratidão, do dar e receber, da sintonização, da sintonia, manifestou um outro veio. O que o mestre quer dizer com isso? Agradecer aos bens que nos foram úteis até agora, receberemos nova provisão. Você tem que agradecer o que você tem agora. Seja lá o que for, na quantidade que for. Não é aquilo que você acha que você merece, um montante maior, um tamanho maior, um cargo maior. Agradeça o que você tem agora. Você agradecendo o que você tem agora, você contamina o universo com o seu sentimento de gratidão. E o universo retribui. Porque quando você agradece o que tem agora, você também começa a agradecer inconscientemente o que você ainda não tem. E aí está lá, se manifestando naturalmente. Não precisa se esforçar, não precisa bater cabeça, não precisa se esgoelar, esgotar, delirar, brigar. Só manifeste o sentimento de gratidão.
Gratidão, que é o que ele fala aqui. Aqueles, na página 102, aqueles que lutam contra o que lhes foram úteis até agora, considerando-os antagonistas e esquecendo-se de agradecer a eles, contrariam a lei da prosperidade. Repetindo, aqueles que lutam contra os que lhes foram úteis até agora, funcionários, empregados, fornecedores, pai, mãe, filhos, teu corpo, tua saúde, a grana, tudo que foi útil para você, teu carrinho, tudo, aquele primeiro emprego, mesmo que você foi desligado, mesmo que você aparentemente foi mandado embora injustamente, agradeça. Então ele escreve aqui, aqueles que lutam contra o que lhes foram úteis até agora, considerando-os antagonistas e esquecendo de agradecer a eles, contrariam a lei da prosperidade. É natural que empreendimentos realizados por tais pessoas não cresçam satisfatoriamente. Aquele negócio que um dia foi pequeno, o emprego que você teve de forma, né, aquele primeiro emprego que normalmente sempre são os mais humildes, aquela coisa para começar, né? E você não agradece, perdi meu tempo lá, você não vai ser um empreendedor de sucesso. Você não tem sentimento de gratidão. Agradeça todas as coisas. Agradeça todas as coisas do céu e da terra e tudo aquilo, como o mestre escreve aqui, que lhe foi útil em algum momento da sua vida. Aquele colega de trabalho, o primeiro chefe, o primeiro líder, o cliente, os fornecedores. Então ele escreve, é natural que empreendimentos realizados por tais pessoas não cresçam satisfatoriamente. E aí, para fechar, ele escreve, progride a empresa onde os dirigentes agradecem aos operários e os operários agradecem aos seus dirigentes. Você já prestou atenção se os seus colaboradores estão felizes trabalhando com você? Preste atenção. Se você é um daqueles que acha que porque você está os pagando, isso já é suficiente, está redondamente enganado. Você está tolamente enganado. Redundando aí. Agradeça, preste atenção. E se você está lá no seu emprego e não está feliz onde você encontra porque você já está lá há muito tempo, não é reconhecido, agradeça. E se por algum motivo, nessa época de pandemia, você perdeu o seu emprego, agradeça. É agora que o exercício de gratidão tem que ser o mais fortemente exercido, convictamente exercido, para romper essa barreira de negatividade, essa barreira de dor, essa barreira de incompreensão, de atrito. Agradeça, agradeça, agradeça. E o mestre escreve o seguinte, para a gente fechar, o destino é a concretização do pensamento. O homem cria o seu destino com seus próprios pensamentos. Pensamentos são palavras formuladas na mente. Se pensarmos em boas palavras e as mantivermos em nossa mente, o significado delas será infalivelmente concretizado em nossa mente. Segundo item nosso, força da palavra. E aqui o fechamento é o destino, a concretização do pensamento. Se pensarmos boas palavras e as mantivermos em nossa mente, as boas palavras, não a reclamação, não a lamúria, não o lamento, não o julgamento. Ao contrário, o elogio, o autoelogio, a gratidão. Repita, sou filho de Deus, sou feliz, sou sortudo, sou saudável, sou rico, sou bem-sucedido. Sou filho de Deus, sou feliz, sou sortudo, sou saudável, sou rico, sou bem-sucedido. Tudo vem para o bem, tudo vem para o bem, tudo vem para o bem. Só coisas boas virão, só coisas boas virão, só coisas boas virão. Palavras. Utilize-se dos livros da Seichonoye, das práticas da oração e faz a coisa acontecer. Então, para fechar, vou repetir, se pensarmos em boas palavras e a manifestarmos em nossa mente, o significado delas infalivelmente será concretizado em nossa vida. Perfeito? Então, o pensamento é uma energia, uma espécie de energia que atrai os elementos necessários para ser concretizado e dessa forma ele traça o destino do homem.
O pensamento é uma espécie de energia que atrai os elementos necessários para ser concretizado e, dessa forma, ele traça o destino dos homens. Bem, meus queridos, cuide, boas palavras, bons pensamentos, sintonize-se com a vida de Deus. Acredite e aceite que você é filho de Deus, possuidor de todos os atributos de Deus. Todas as benesses, as riquezas já nos são dadas. Sintonize com isso. Bem, meus queridos, assim então encerro a nossa palestra de hoje. Muito obrigado. Mas antes de efetivamente nos despedirmos, nós vamos aqui então ao nosso livro A Verdade em Orações, onde nós vamos agora realizar a oração para prosperar vivendo de acordo com a lei do universo. Peço a todos, ou melhor, peço àqueles que têm condição, serenem a mente, fique em posição de oração e receba essas palavras com serenidade e tranquilidade. Aqueles que por algum motivo estão numa condição ainda de não ter condição de ficar, serenamente feche os olhos e fique numa condição tranquila e receptiva. Oração para prosperar vivendo de acordo com a lei do universo. Deus é a lei que rege o universo. A lei do universo não é lei que mata, e sim lei que vivifica. Portanto, aqueles que vivem em conformidade com a lei do universo são vivificados. E aqueles que vivem infringindo a lei do universo encontram a morte. Eu, que sei disso, prometo a mim mesmo viver sempre em conformidade com a lei que rege o universo. Como eu obedeço à lei do universo, Deus me abençoa. Obedecer à lei do universo é obedecer a Deus. Como eu ajo em conformidade com a vontade de Deus, as coisas que eu faço alcançam infalivelmente o êxito. A lei do universo é harmonia, é equilíbrio. Os excessos fatalmente serão punidos. Eu sigo a orientação de Deus e procedo de modo a resolver todas as coisas com harmonia e equilíbrio. Por isso, todas as coisas com que lido encontram sempre uma solução harmoniosa. Um sábio da antiguidade disse que, pela submissão, obtém-se a máxima liberdade. Realmente, a submissão à lei do universo conduz à máxima liberdade. Em tudo eu me abstenho de impor o meu eu e procuro agir em conformidade com a lei máxima do universo. Por isso, todas as coisas que eu faço desenvolvem-se sem contratempos com a colaboração de Deus. A lei do universo é amor. O amor consiste em não impor o eu e agir de acordo com a verdade de que eu e o outro somos um. Portanto, eu vivo sempre em harmonia com os outros e procuro sempre agir visando a felicidade dos outros. E, como eu e os outros somos unos, o amor que eu dirijo aos outros beneficia também a mim mesmo, retornando como minha própria felicidade. Desejo obedecer sempre à lei do universo e concretizar o amor com a alma transbordante de júbilo. O amor é mais forte que o ódio. O ódio é uma força vazia, isto é, não passa de uma força negativa, e assim sendo, é incapaz de oferecer resistência ao amor, que é uma força ativa, uma força real. Eu amo a todos. Por isso, quando as pessoas se dirigem a mim, os ódios desaparecem por si mesmos, sendo substituídos pelo amor. Eu quero viver em conformidade com a lei do universo e ponho isso em prática. A lei de Deus é sabedoria. Portanto, todos aqueles que desejam viver em conformidade com a lei do universo, existe sempre a orientação da sabedoria de Deus. E mesmo diante de uma desgraça iminente, conseguem escapar graças a essa orientação. Os que obedecem à lei jamais são punidos. Portanto, eu estou sempre em segurança. Eu que prospero constantemente, protegido e abençoado por Deus, só posso me conscientizar uma pessoa verdadeiramente feliz. Só posso me considerar uma pessoa verdadeiramente feliz. Agradeço sinceramente a Deus, que é a lei do universo. Muito obrigado, muito obrigado.
Meus queridos, muito obrigado então pela audiência de vocês, pela participação de vocês, muito obrigado. Nos vemos em breve, muito obrigado. Saúde e sucesso sempre. Muito obrigado. Mesmo quando estamos sós, especialmente quando vivenciamos momentos difíceis e desafiadores, existe um modo mais leve, mais sábio e mais construtivo de conduzir a mente, o coração e as nossas atitudes. Basta consultarmos a vontade de Deus que se aloja em nosso coração. Dicas para captar as mensagens de Deus. Para mais informações, acesse nossa loja virtual livrariasni.org.br ou contate-nos pelo telefone 0 operadora 11 50 74 41 80. Você já é feliz, mas talvez precise abrir um pouquinho mais as janelas interiores para o mundo de Deus. Muito obrigado.